Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar sobre namofobia. Você já ouviu falar sobre isso? É aquele medo de ficar desconectado, de ficar sem um telefone celular, sem uma tecnologia móvel. Nesse primeiro bloco eu converso com a psicóloga Magliane da Rosa, que também é psico-oncologista e terapeuta de casal e família. Magliane, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Vamos falando um pouquinho dessa novidade, mas não tão novidade assim, né? A namofobia. O que conceitua, assim? O que vem a ser esse medo, assim? Tá. Na verdade, esse nome, né, nomofobia, é no mobile fobia, né? Então, seria a fobia de não estar com o telefone à mão, né? Eu diria que é uma nomenclatura nova, mas que, na verdade, não evidencia um problema, uma questão nova, né? Porque, na verdade, a gente pode falar que o telefone representa a tecnologia, representa o acesso à internet, não só a questão da comunicação, né? Mas acesso à informação em tempo real, auxílio para se deslocar, enfim, né? Então, assim, tem se percebido hoje que tem gerado muita angústia, ansiedade, inclusive irritabilidade, quando a pessoa está sem acesso a gente poderia dizer a tecnologia, a internet, né? E hoje o telefone representa tudo isso, né? Porque em um aparelho pequeno se traduz tudo o que a gente antigamente tinha num computador, né? Enfim, é a nossa base, digamos assim, de acesso à internet, né? E com o avanço da tecnologia, isso acaba ficando mais popular também, né? Sim. O acesso a mais pessoas. Isso torna também essa patologia, digamos assim, esse medo, uma questão mais comum também? Acredito que sim, né? Porque hoje o telefone não é mais só usado para se comunicar, né? Então, a partir disso, todo mundo usa essa ferramenta para muitas coisas no seu dia a dia, né? E assim como, bom, aqui tu tá te baseando no teu papel, mas pode ser que tu não precise, tu já tenha pensado na pauta de hoje, né? Não necessariamente precise usá-la. Mas, às vezes, algumas informações são colocadas lá e somente lá, né? Antigamente, quando se usava muito telefone fixo, por exemplo, muita gente não usava nem agendinha de telefone, né? Porque sabia de cor. Hoje em dia, a gente, na verdade, acaba dependendo muito de um aparelho, no caso, o telefone, para colocar alguma base de dados, digamos assim, né? Pessoal, de trabalho, enfim. Então, acredito que isso também acabe afetando e gerando esse tipo de incômodo, assim, né? Quando não se tem acesso. Mas, como a gente falou no início, não é uma situação tão recente, embora seja mais comum agora. Isso. Mas há quanto tempo vem sendo estudado, vem sendo falado sobre essa questão, até do vício da tecnologia? Sim, assim? Tu sabe que a primeira vez que se falou disso, assim, cientificamente falando, foi em 1996, né? Então, se falava independência da internet, da tecnologia. Foi lá né? quando a internet chegou no Brasil também, né? Isso. E, na verdade, se a gente for pensar, né, o funcionamento, ele sugere que, diante de um reforçamento positivo, digamos, eu estou com necessidade de saber como chegar em determinado local, né? Então, através da internet no celular, enfim, no tablet, eu consigo acessar o mapa, né? Então, rapidamente eu tenho um reforço positivo para aquele meu questionamento, né? E a chance de uma situação se tornar a pessoa querer, né, acesso a ela novamente quando existe um reforço positivo é muito grande. Assim como com a dependência química, né? Quanto mais rápido, por exemplo, um componente químico ele gera uma sensação de bem-estar, enfim, né, no organismo, maior é a probabilidade dele se tornar um mecanismo que vai ser utilizado novamente, né? E com a internet funciona mais ou menos assim. Essa questão do mapa, por exemplo, às vezes até sabe onde é o destino, mas precisa também usar o recurso, até mesmo como segurança. Sim. Pode ser usado nesse sentido também, assim, essa para se dependência. certificar, assim, né? Mesmo já sabendo. Às vezes, acredito que, inclusive, as pessoas não valorizem o seu saber, né? E precisam de algo além disso, assim, né? E quanto que essa situação, ela passa a ser preocupante, assim, para a saúde da pessoa mesmo, né? Quando isso se torna uma patologia, se pode ser realmente uma patologia também. Olha, assim como em uma
dependência, né, que pode ser química, pode ser por comida, pode ser por exercício físico, que, né, exercício físico é algo totalmente saudável e estimulado, né, no nosso dia a dia, mas também, dependendo da relação que a pessoa estabelece, pode se tornar uma patologia, né. Então, assim, na medida em que interfere, né, nas relações sociais, nas relações de trabalho, no desempenho escolar e acadêmico, né, em que isso se torna, na verdade, um dos principais motivadores da pessoa acordar todo dia de manhã, né, seja a sua relação, inclusive tem, né, charges e brincadeiras que apontam assim, antes de fazer qualquer coisa eu olho meu e-mail, eu olho as notificações do meu WhatsApp, né, então assim, essas questões, claro, um prejuízo real, né, nas relações, principalmente nas relações pessoais, assim, né, aponta uma preocupação, né, a necessidade de se olhar um pouco melhor para isso, assim. Ele tornar prioridade mesmo a tecnologia, assim, sim, né? No dia a dia. Sim, sabe que eu estava lendo e uma pesquisa feita na República Tcheca, em uma universidade, apontou a relação, né, intensa com o uso da tecnologia com a procrastinação acadêmica. Ou seja, né, eles perceberam que aquelas pessoas que participaram da pesquisa estavam deixando, né, para depois as suas atividades, né, que são necessárias, enfim, pelo uso das redes sociais, enfim, da internet. E nesta pesquisa, que claro, não foi com muitos sujeitos e que dê pra gente generalizar, né, mas acho que dá uma boa base, assim, ali, exatamente, né? Houve uma correlação entre baixa autoestima e baixo nível de interação social, né, e a dependência, o abuso, digamos assim, da internet, né, ou seja, a pessoa não acreditava ter características boas o suficiente, né, para se relacionar e acabava buscando na internet esse recurso, né? E que, na verdade, a internet nos aproxima, mas também nos isola socialmente, né? Então, é muito ambígua a relação que se estabelece, né, com esse mecanismo que, na verdade, hoje é um mundo, né? E como identificar quando passa a ser, realmente, deixa de ter essas vantagens, né, da comunicação e da facilidade e passa a ser um problema, assim? Quais são os pontos, assim, a serem observados? E naquele momento que a gente diz, não, peraí, né, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Assim. Sim, quando a pessoa realmente começa a perceber prejuízo nas suas atividades, né, no trabalho, e muita gente hoje trabalha com acesso à internet, né, então assim, às vezes acaba se desviando, né, então prejuízo a nível de trabalho, prejuízo escolar e acadêmico, né, na medida em que a atenção não está focada para uma coisa e está focada para outra. Nas relações sociais é muito comum, né, as pessoas estarem em grupo, num bar, enfim, num lugar de interação, né, e muita gente aqui, né, tanto que vários restaurantes, né, dizem não temos Wi-Fi, ou deixam, né, um compartimento para te deixar o celular ali, enfim. E as pessoas acabam dizendo assim, não, mas eu estou prestando atenção em tudo que vocês estão dizendo. Ok, ela até pode estar prestando atenção, mas se a gente for pensar, nada preenche ela, né? Porque, bom, tá no celular, tá na internet, tá se relacionando com outras coisas, outras pessoas, tá na presença, né, de pessoas da família, ou amigos, ou colegas de trabalho, enfim, mas aquilo não tem sido suficiente, né? Então, também é um sinal de alerta, assim, né? E tem tratamento? Quer dizer, tipo, sim, quando é diagnosticado mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. E o cuidado é muito semelhante ao cuidado com outras dependências, né? Com outras relações de abuso. Inclusive, existem aqui no Brasil instituições, né, que estão se especializando especificamente nisso, né, no Rio, em São Paulo, e aqui em Porto Alegre existe um grupo de estudos que desde 1900 e alguma coisa, antes de 2000, já estuda também essas manifestações para propor, né, formas de cuidado, de tratamento. Nos Estados Unidos eles usam o regime de internação, assim como com a dependência química, né, o acesso à tecnologia é monitorado, né, como
na reinserção social, o dependente químico também passa por um processo, assim, né, de, bom, voltar a se relacionar com as pessoas e com os lugares onde ele convivia antes e que eram propícios para o uso da droga. Funciona da mesma forma, né, a relação com a tecnologia, assim, né. Claro que a gente está falando de casos extremamente graves, né, mas, por exemplo, no Japão, na China, já é tratado como um problema de saúde pública, né, o vício, né, enfim, na internet. E com essa popularização acaba também não tendo um limite muito de idade, né? Claro, os mais velhos, assim, tem um pouco de restrição por essa coisa, aí muita novidade, assim, tem um certo receio de mexer mesmo na tecnologia. Mas as crianças não, né? Essa geração já nasce mesmo numa era digital e já nasce, parece, sabendo mesmo mexer, né? E qual é o limite mesmo, assim? A partir de que idade ou como inserir, né, a criança nessa tecnologia quando ela pode ter o próprio aparelho celular? E para que serve para uma criança também, né? Qual é a utilidade de tanta tecnologia na infância ainda? Justamente, assim, né? A utilidade do celular primeiramente, é favorecer a comunicação, né? Então, se a gente for pensar que uma criança, durante boa parte da infância dela, passa junto com outras pessoas, ela está na companhia de outras pessoas, não necessariamente ela precisa de um outro mecanismo para se comunicar, né? Claro que o acesso à internet, o acesso a jogos, o acesso a vídeos, enfim, esse é totalmente necessário, né? Mas também com uma boa moderação. A diversão mesmo. Sim, né? Sim. Mas se a gente for pensar com uma criança de 7 anos, se ela não vai a lugares sozinha, por exemplo, não vai até a escola sozinha, né? Tá sempre na companhia de uma outra pessoa, será que é necessário ela ter um aparelho de celular, né? Ela vai com certeza usar o tablet, o computador em casa, o videogame, né? Mas será que ela até precisa... na escola também, né? Sim, sem dúvida, é uma ferramenta, né? Mas será que ela precisa, né? Acho que é sempre importante se questionar, se perguntar, assim, né? Mas é objeto de desejo hoje. Né? O nosso tempo está chegando ao fim, mas é um assunto, assim, para se falar muito, né? E é cada vez mais comum. Então, acho que realmente fica a questão desse paradoxo até da tecnologia, né? Enquanto é realmente muito necessária para a informação, para a comunicação, também tem essa questão de tomar um pouco de cuidado para não ser dependente, né? Acho que essa fica a grande mensagem de se observar mesmo nos comportamentos, né? Sim, sim. Assim como tudo, né? Acho que consumir com moderação. Na tecnologia também. Também, sem dúvida. Magliane, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. A gente poderia ficar falando muito ainda sobre isso, com certeza. Mas ainda teremos outras oportunidades de debater sobre isso. Estou à disposição. Muito obrigada pela presença. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Já volta, então.